Olá pessoal, um excelente dia a todos. O Wellington de Souza aqui mais uma vez, mais uma aula bônus aí para Academia Trader Milionário. Hoje vamos dar uma analisada na nossa carteira, nesses 3 meses aí, nesse primeiro trimestre, apesar que nós estamos no começo do mês de março, de 2018. Hoje é dia 6 de março, então vamos dar uma analisada na nossa carteira só para ver como um todo. Eu botei alguns valores aqui, do preço atual das ações, com um balanço aqui na mesma média aqui de mais ou menos aproximadamente R$300 para poder a carteira ficar por igual, só para a gente ter uma noção. Tá ok? Então venho na carteira aqui que a gente está com resultado nesses 3 meses aí de 9,61%, um valor, uma rentabilidade bastante considerável, para os 3 primeiros meses, com destaque aí nos bancos, Banco do Brasil, Itaúsa, Bradesco. Então os bancos começaram a dominar essa alta nesse começo do ano. Algumas quedas básicas aí em Tiet, Comgás, Safra, Sanepar, VEG e QGEP, e de fundos imobiliários CTX T11 e o Filma 11 com queda, mas demais da carteira todas elas positivo, Eu marquei aqui um destaque também para a CEMIG, que eu gostaria de falar dela, especificamente nessa aula, porque, para quem lembra, ela teve aí, chegou a bater 6,20, 6,30 e poucos, no ano passado, e eu falei que acreditava na recuperação dela, e hoje ela está aí no patamar de R$ 8,23, teve uma alta expressiva aí, só de janeiro até agora, de 19,62%, então uma alta bastante expressiva. Só que eu gostaria também de frisar alguns detalhes dela agora, e nós vamos entrar para os fundamentos de CEMIG, ok? Que alguns dados históricos dela, sobre o governo de Aécio Neves, que nós vamos falar daqui a pouquinho, espero ser breve nesse vídeo. Aqui nós estamos nos fundamentos dela, site fundamentos, e com uma observação, porque a CEMIG ainda não lançou, o relatório dela, o balanço dela do quarto trimestre de 2017, vai ser agora dia 29/3, 29, 30 mais ou menos, e eu vou estar analisando para a gente ver como é que vai ficar, a dívida dela, não diminuiu, embora ela tenha fechado com prejuízo nos últimos 3 meses, por causa de pagamentos de dívida que ela fez em novembro e dezembro, achei que a dívida dela fosse diminuir, ainda não temos uma noção melhor, porque isso aqui é histórico passado, vamos saber melhor no resultado dela do quarto trimestre, teve um lucro líquido aí nos 12 meses, tirando a dívida que foi pago de 90 milhões, um fator importante, que o yield dela caiu bastante, isso é aparentemente normal, por causa do pagamento das dívidas, mas quero ver como é que vai ficar essa dívida líquida dela aqui agora no quarto trimestre, Então ela está com um fluxo de caixa bastante enforcado, praticamente no limite do patrimônio, mas é uma ação bastante descontada, Se a gente for pegar o valor da firma, valor de mercado é o que vale as ações, você vê que tem mais de 50% aqui de desconto. Então nós pegamos 123 bilhões 142.500.000 dividido por 1.258.840.00. Então o valor real, da CEMIG seria R$ 18,38. Então ela está com desconto bom nas ações, mas vamos depender da análise dos fundamentos dela, Uma questão que me incomoda muito é essa daqui, é a estrutura acionária dela, composição acionária dela com mais de 50% das ONs do estado de Minas Gerais, ou seja, a CEMIG está na mão, do governo. É um fato que me incomoda um pouco nela, e também aqui no BNDES, que é parte da área federal. Então quer dizer, 62%, 63% está aí nas mãos do governo, no governo do estado de Minas, com a maior parte, e uma parte aí do governo federal. Isso é uma parte que me incomoda um pouco na CEMIG, tendo visto o histórico, de burrada que eles fizeram no passado, Aqui a gente pode ter essa questão também, da parte societária dela, está aqui, Estado de Minas, 50,96,
BNDES aqui com 12,92, né? Vamos passar aqui para a gente relembrar um pouco o histórico dela, justamente aqui na carteira do grupo. Vem aqui no nosso radar e tá aqui CEMIG, né? Esse radar foi atualizado aqui dia 20 do 4, né, de 2017, 20 de abril, então praticamente um ano atrás, né? Faz um ano mês que vem. Ela estava com a cotação a 7,81, né, com payout de 100%, distribuindo 6,4 de yield, né? A dívida dela estava 12,5 bilhões, né, quer dizer, de um ano para cá, né, com um lucro líquido de 607 milhões no ano, né, não teve a redução dessa dívida, que aumentou, tá 12,7 bilhões a dívida, né? Esse é um fato que eu não estou gostando muito, mas repito, né, devemos esperar o resultado do quarto trimestre dela para ver se esse balanço se ajuste e ver realmente o resultado. Como eu falei, né, CEMIG ela é uma queridinha da bolsa, então ela tem um fator de recuperação muito grande, né, uma expectativa de mercado muito grande, mas dependendo do balanço dela do quarto trimestre, para vocês que são alunos, né, eu vou deixar a recomendação de repente a gente poder estar tirando ela da carteira, tá? Eu tenho ela em carteira, vou manter ela em carteira, mas é porque eu gosto da empresa, né? Vocês são alunos, é diferente, né? Eu posso tomar atitude de assumir determinados riscos. Para vocês não vale isso. Então, lógico que quem quiser, de repente, diminuir uma posição dela e continuar com uma parte nela, totalmente possível. Mas isso só vou, né, analisar essa questão com o resultado dela, depois que analisar o resultado dela do quarto trimestre, tá ok? Vamos a alguns dados históricos da CEMIG para a gente ter, né, dar uma olhada, né? Que, como eu sempre falei para vocês, que o governo de Minas Gerais, né, acabou afundando, né, a CEMIG, que forçou a CEMIG a pagar altos dividendos para poder justamente cobrir uma dívida que o próprio Estado devia à CEMIG. Então, ou seja, o governo fez com que a CEMIG pagasse a própria dívida que o Estado devia a ela. Então, é mais ou menos isso, né? Peguei um histórico aqui, esse histórico aqui é da CEMIG 3, né, das ONs, que é onde o governo tem a participação, né, onde ele é o acionista majoritário, né, ele tem um controle da companhia. Então, peguei aqui um relatório desde 2010, aqui vamos ver alguns dados históricos, né? O governo de Aécio Neves, né, que foi um dos principais causadores disso, ele governou Minas Gerais de 2002 a 2010, tá ok? Em 2010... né, a cotação da CEMIG era 4,84, pagou 2,82 em dividendos, que corresponde a 58,27, né? Logo em seguida, a Aécio pediu renúncia do governo do estado para concorrer a senador. 2011, né, a CEMIG pagou 2,99, estando cotada a 5,21, que corresponde a 57% de yield, né? E aqui, em 2011, a Aécio assume o Senado Federal como o mais votado do estado. Em 2012, né, nós não temos algum histórico de relação, mas por algum motivo ou outro, né, a cotação dela era 5,76, era 6,56 e ela pagou 5,76 de dividendos, o que corresponde a 87%, né, quase 88, 87,92% de yield. Né, e logo em seguida, no ano de 2003, Aécio Neves, né, por um milagre de Deus, foi escolhido como presidente do PSDB. Então vocês vão reparando como é que as coisas vão se encaixando, né? Ser investidor de empresas, você tem que levar em consideração a história da empresa também, o porquê que ela está num momento ruim. E aqui está dizendo, né, por que ela pagou 87,92%, ou seja, ela deu quase todo o lucro dela, né, se não ficou no negativo, porque eu não olhei os dados históricos dela de receita no ano de 2012, tá? 2014, candidata a presidente da República, para quem lembra, né, foi candidata aí contra Dilma Rousseff, né, a CEMIG aí pagou também 32,93%, né? Em 2015 foi reeleito no Senado Federal e a CEMIG começou a diminuir, né, o seu yield, né? Ou seja, estava cotada a 11,23, pagou só 60 centavos de yield. 2016, na CEMIG 3, foi o último ano que ela pagou dividendos, né? A CEMIG 3, hoje em dia, ela não paga
dividendos. E a 4, pelos dados históricos, né, pelo que eu estou analisando, é bem provável de parar de pagar também. É um dos motivos, né, que eu vou analisar no relatório agora do quarto trimestre para ver se a gente vai tirar a CEMIG da carteira, tá? Em 2017 ele foi afastado do cargo por corrupção, né? Todos lembram disso, né? Então é mais ou menos isso, pessoal. A carteira está com resultado excelente para 3 meses, né, 9,61, 3 meses que não se fecharam ainda, né? Hoje está no começo do terceiro mês, então esse resultado praticamente são dos 2 meses fechados, de janeiro e fevereiro, 9,61, né? O que vai nos projetar aí aproximadamente, né, tirando uma média da nossa carteira, né, acima da nossa média de 5 anos, que é de 20%, e podendo buscar, né, de repente o resultado de 2017, que foi 42% de rentabilidade, né? Esperamos nisso. Aqui lógico que a rentabilidade aqui está líquida pela cotação da ação e não está incluído dividendos. Então essa foi a aula de hoje que eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho dos dados históricos. Peço a todos vocês, né, que vamos marcar em cima das empresas que a gente tem, e destaco aqui CEMIG como uma possível alteração na carteira, né? Tirando o CEMIG, nós vamos avaliar aí entre EG 3 e TRPL 3, né, que é Transmissão Paulista. Vamos ver que essas duas aí estão na minha mira e no meu radar, né? EG 3 está com os fundamentos bons, né? Um pouquinho de caixa aqui apertado, mas tem um patrimônio líquido e tem um histórico muito bom, né? A cotação dela, né, ainda está com um pouco de desconto. E TRPL 3, Transmissão Paulista, né? Estou escolhendo a 3 porque ela está um pouco descontada, tendo em vista que ela paga também o mesmo yield, né? E TRPL 4 ela já está no seu preço justo, né? Está R$ 67,00. Então nós vamos dar uma analisadinha depois com mais calma nelas para ver uma possível alteração, né? Saindo CEMIG e entrando uma dessas duas, ou até mesmo essas duas, caso vocês queiram. Tá ok? Então um abraço, até a próxima, que Deus abençoe a todos.